Pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Tracer e hoje nós vamos falar de 5 livros que a gente escolheu, cada uma, eu e a Malu, pessoalmente, 5 livros para ler em 2026. Não faz parte de você está mostrando, Malu? Eu vou mostrar o meu. Uhum. Vocês vão ver que tem muita coisa no plástico ainda. Não faz parte da leitura das primas, né, oficial. Como vocês sabem, a gente vai ler Don Quixote no primeiro semestre, naquele ritmo calhamaço que a gente faz, e no projeto Shakespeare a gente tem algumas leituras aí do primeiro semestre. Tem alguns vídeos que a gente já falou, eu acho que a gente está devendo para o pessoal, Malu, colocar um pouquinho lá o cronograma dessas leituras Ah, lá sim. nos nossos grupos, a gente promete fazer isso em breve, mas eu acho que a gente tem três ou quatro, três leituras, né, Malu? Ou quatro. A gente tem Bem-Estar, o que bem acaba, né? Acho que é o primeiro que a gente vai ler. É. E Depois a aí a gente gente tem o Henriques, né, o Henrique V, primeira e segunda parte. Isso, tem o Henrique IV, o quinto é Quarto, quer dizer, claro. E a gente tem Daí uma releitura de Hamlet em abril, em para abril. comemorar o nosso aniversário, o aniversário do canal. E o segundo semestre a gente ainda não decidiu tudo, mas nós logo faremos, sem problema. Assim, as pessoas ficam perguntando bastante, mas como a gente já leu a maioria das peças, né, do Shakespeare, é mais para a questão, acho que de programar, para quem quer se programar, que leitura vai fazer em qual mês e tal, né, Malu? É. Então acho que para isso, às vezes, é claro, a gente respeita, é importante saber com uma certa antecedência, mas as peças do Shakespeare a gente sempre tem, acho que um espacinho para elas, né, Malu? Porque são leituras mais É, rápidas. são leituras rapidinhas, né, bem tranquilo. Sim. Dessa minha lista, Malu, aproveitando que a gente está falando de cronograma e de leitura, né, eu estava pensando, ao escolher esses 5, aí eu estava repensando as minhas escolhas. Porque eu pensei, será que eu escolho 5 daquilo que eu pretendo, né, assim, eu fiquei pensando qual seria a regra para escolher esses 5 aqui. O ano passado, eu não lembro mais muito, assim, o que foi, acho que era mais curiosidade, até de autores novos, que eu não tinha lido nada ainda. E hoje eu me baseei numa coisa diferente. Aí eu vou explicar para vocês depois o que eu me baseei para escolher esses 5. Mas eu repensei muito, Malu, essa questão da gente ficar, assim, deixando às vezes uma leitura que a gente quer muito fazer, que a gente fala, para ser engolido eh, pelas listas dos outros, ou é por isso que eu falo, para mim lista nunca funcionou, exceto o que a gente combina de ler nas primas, que é claro, eu vou ler, porque a gente combinou e daí a gente vem conversar, né. E quando eu quero acompanhar, por exemplo, seu clube do livro, das leituras que você faz lá com o pessoal presencial, aí eu gosto de conversar com você também. E de alguns livros que eu sei que algumas pessoas, amigas minhas, estão lendo também ao mesmo tempo. Às vezes a Nani me chama, a Marizinha me chama para ler, você me chama para ler alguma coisa e Sim. aí eu aproveito e leio junto. Mas fora isso, aí eu percebi que talvez a graça toda seja só isso, e não em fazer lista para eu ler e decidir assim, não, eu quero, né, fazer um cronograma fixo, porque das vezes que eu tentei fazer isso, nunca deu certo. Eu não sei como que é aí para você, Malu? É, eu acho que cada vez menos eu planejo assim: "Ah, esse ano", fora, claro, as nossas aqui do canal, "eu vou ler XYZ". Porque que acon ou assim, ou planejo, mas acabo nunca lendo, sabe. Uhum, E então, assim, para ter menos expectativas, assim, de, frustradas, sim. aí eu peguei livros que eu quero muito ler, tipo, mas que não é por um motivo assim: "Ah, eu quero muito ler esse livro", tipo, ano passado eu queria muito ler Cem Anos de Solidão, porque, enfim, né, pelo que ele significa, porque eu estava devendo para vocês, porque, né. Sim. Não, eu peguei livros, assim, uns que eu quero terminar, que eu gostei, mas eu não levei adiante porque outros projetos foram se colocando no meio do caminho. Eu peguei livro que eu ganhei, que de pessoas,
uma que a pessoa leu e me deu, que foi do nosso amigo secreto do Clube do Livro Presencial, cada um deu um livro ou que gostava ou que já tinha lido e achava que a pessoa ia gostar, sabe? Então, Uhum. assim, são coisas assim que por outros motivos, assim, por motivos mais pessoais mesmo, meus, eu quero ler, sabe? Quero ler e quero terminar. Alguns tu vai ver. E é bem isso, assim, sabe? Livros que a gente acabam ficando em segundo lugar porque vai dando aquela FOMO, né? Aquele Sim, Fear of exato. Missing Out. É, É que nem quando a com gente me certeza. dá muito assim quando eu ouço os podcasts ali do Benjamin, do inglesinho, assim. Eu olho, bah, dá vontade de ler tudo, assim, mas se tu for ver na real, assim, não tem como, né? E tem essas coisinhas que a gente quer ler que talvez não sejam coisas assim tão relevantes para a história da literatura, mas que estão no nosso coração, né? Sim, com certeza. Então, outra coisa que eu pensei, de repente, trazer 5 livros para indicar para as pessoas, mas eu acho que hoje era mais para a gente trazer livros que a gente realmente vai ler esse ano, né? Sim, Que a gente tem vontade de ler espero. esse ano, nós, assim, a Exato. escolha pessoal nossa. É. E não Eu que já eu vou indicaria, assim. eu já vou adiantar que eu escolhi, assim, autores que eu já conheço, que eu já li alguma coisa deles, e que eu quero muito ler mais, né. Alguns eu já li bastante, assim, já li muitas coisas, outros eu não li tanto, mas aí foi esse o meu critério, assim, são livros que eu não quero deixar mais, eu já sei que eu gosto do autor, né, a probabilidade de eu gostar desses livros é enorme, e aí eu fui bem ambiciosa, porque eu acho que a maioria, são grandes, são eu acho que eles acho não, eles são grandes, estou olhando aqui para eles, né, Uhum. calhamaçozinhos e alguns, digo que talvez seja uma leitura um pouco mais pesada, complicada de fazer, mas eu acho que se for para escolher, entre, qualidade, eu estou escolhendo bem. Mesmo que seja só que eu fosse ler só isso aqui num ano, acho que estaria bem alimentado já. Ah, eu imagino já, Tati, sendo teu nunca vai ser sempre vai Ai, ser ó, algo vamos de começar peso. então? Vamos começar. Queres que eu comece ou tu começa? Pode começar, Malu, vai você. Então, assim, ó, o livro que eu mais quero ler esse ano, que eu quero terminar, é um livro bem simples da Tati que me deu, que é o Momo. Ai, Eu nunca lindo. cheguei a terminar o Momo. E é uma história tão bonitinha. E aí, tipo, eu tava lá adorando ela, mas daí eu tinha que trocar por algo que eu tinha que acabar, sabe? Momo é uma menina que conta uma história, ela é uma história bem fantasia, né? É uma história que é para gente grande também, mas que funciona, que é para crianças, mas funciona muito bem com a gente, é encantadora. E agora tem um filme alemão muito bonitinho que eu tô. Depois vou catar para ver, porque eu não sei se tem aqui em algum streaming. Mas é uma menininha que vai morar numa cidade, numa caverna, né? Tipo uma caverna, assim, ela faz uma antiga construção que queriam demolir, ela faz da casa dela e ela começa a fazer amizade com as crianças da cidade, com os adultos. É muito bonitinho. Então, é o livro agora que provavelmente vai ser o próximo que eu vou pegar, vai ser esse, quando eu terminar o Passageiro. Entre o Passageiro e Stella Maris, porque o Passageiro é muito pesado e eu não tô lendo muita coisa pesada. É E pesado. eu quero algo Mas o Momo é algo muito é menos denso. muito é muito bonito a história, né, e ele é o mesmo autor do História Sem Fim, então quem é da nossa idade, Malu, assim, que assistiu várias vezes História Sem Fim na televisão, aquele filme lindo. O livro eu não li, né, o Lindo. História Sem Fim eu não li, mas, tenho curiosidade de ler. E o filme realmente achei que ficou muito, bem adaptado e a história é linda, cabe muito bem para os dias atuais, em que a gente reflete muito sobre a nossa utilização do tempo, né, e para que e até do que você falou antes, Malu, do FOMO, assim, entendeu? De você estar perdendo tempo e você quer saber de tudo, quer participar de tudo, e essa briga entre a gente perder achar que está perdendo tempo fazendo uma coisa e ao mesmo tempo não querer perder nada do que está acontecendo, né, então é uma história muito muito bonita. Eu vou trazer primeiro aqui, Malu, aquele que já era o prometido entre a gente lá a gente as meninas, o grupo ali menor das primas, que a gente combinou de ler esse ano, então eu falei: "Como eu quero, completar, eu quero ler Solenoide, do Solenor. Romeno
Mircea Cartarescu, não sei se é assim que pronuncia. Tá no plástico ainda, me julguem, ainda não tirei. E a gente leu Nostalgia acho que foi em janeiro, né, fevereiro do ano passado e gostamos muito, né, Malu? A gente adorou. E como estão falando bem do Solenoide, né? Estão Se a falando gente muito bem. adorou Nostalgia, acho que a gente vai amar Solenoide, pelas poucas, como é que diz, resenhas que eu ouvi aqui no YouTube. Sim. Esse está garantido para esse ano, já, né? Já a gente só tá fazendo ali só a propaganda quando é que a gente pode começar. Aí sim eu tiro ele do plástico e começo. Certo. Isso. Ansiosa por esse momento, Tati. Mas é bom ter ele no plástico, ainda mais esse ano que vai ter mudança e tal, né? Não Uhum, adianta. É o prático. Eu já tô conformada, assim, porque sim. tem amigas que põem o livro dentro do plástico. Agora, outro que eu quero muito ler e que me falaram bem, até a Nani me disse que é ótimo, é esse aqui. Eu ganhei também da turma ali do Clube do Livro, elas me deram de Natal esse livro, e é um autor que eu nunca li nada dele, Domênico Istranoni, chama-se Laços, né? Uhum. Ele é um drama familiar, eu adoro dramas familiares, como vocês podem ver, assim, ó, eu sigo naquela, assim, que eu não estou com grandes, como é que a gente diz assim, fazendo planos muito mirabolantes. Olha, é bem fininho. É livro agora que eu acho que também vai ser das férias aqui, ó, 138, 142 páginas. Acho que é bem tranquilinho de ler. Esse E é. muito bonitinho, né? É. Olha que bonitinho que ele é. Essas edições são muito caprichadas, Eu né? não, Todavia. esse é o primeiro ou não? Eu não lembro. Eu tenho 3 dele que dizem que é uma certa trilogia, mas assim, que você pode ler também. Aí eu tô pensando se foi esse Ah, que eu li ou se pode ser, tá? Tipo, assim, ó, eu realmente não sei, tá? Mas como é familiar, às vezes são trilogias, né? mas eu acho que é que como eu tenho todos eles, eu não lembro a capa eu sei que eu tenho aqui, eu só não sei se foi exatamente esse que eu li, mas eu gostei muito, e falam, né, que ele pode ser o marido da Helena Ferrante, tem todas essas, o pessoal que fica, como que fala? Aham. Pensando, né, sobre as possibilidades aí, e eu vi que acho que vai sair um livro novo dele, eu vi alguns dias atrás, eu não sei se essa notícia é velha ou nova, porém só fiquei sa fi vi acho que antes de uns dias atrás aí. E parece que ele vai esse não, não foi esse que eu li, deixa eu ver. Esse aí mesmo, Laços, foi esse que eu li. Uhum. É muito bom, depois tem mais 2 dele, parece que vão lançar um agora, já a tradução para o português, que eu acho que é meio autobiográfico da relação dele com o pai dele. Então, para quem gosta do autor e tal, pode ir já até se preparando aí para fazer mais uma comprinha. Eu já estou me preparando, então. Esse aqui, então, Esse esse é negócio bom. é fininho, pegadinha, viu, galera? Tem mais dois para complementar. É, quando eu comprei lá na livraria Candeeiro, em Campinas, e aí a Marcela, que me atendeu lá e estava conversando comigo, ela que me indicou, e ela falou: "Não", e eu tenho até o papel dela anotado dentro de um dos livros, a sequência para ler. Ela falou: "Olha, você não precisa ler na ordem, não precisa ler os 3, mas se você quiser, a minha sugestão é que você leia nessa ordem aqui". Aí ela deixou anotadinho para mim lá, então por isso que eu não lembrava de cabeça, mas eu sabia que eu tinha essa informação. E essas informações aí são preciosas, né? E esse São, tipo de coisa só em livraria que o dono gosta de ler, né? com certeza. Eu acho uma delícia, a gente quando vai em livraria sai com bastante livro, né, Malu? É. A É, Candeeira é sensacional. A Candeeira foi o lugar onde as primas se encontraram, sim. porque é em Campinas. Eu não conhecia Campinas, é a terra da Tati. A Nani estava morando lá e nós fomos. E aí fomos nessa livraria nos encontrar ao vivo pela primeira vez, Isso. né? Sim, muito bom. Precisamos voltar lá, né, Malu? Precisamos. Sim. Fizemos uma excursão das primas, assim, para os pontos do Para Brasil várias que cada uma. livrarias, né?
É, para lá várias livrarias, cada um É, mostra da sua terra, assim. se você tem uma livraria e quer convidar as primas, estamos abertas a convite, né, Malu? É. Ah, vale a E pena, a gente gosta. sim. Bom, eu vou falar do meu segundo, também é um autor que eu já li, não li, não sei se eu li, não, a maioria não, mas eu já li também bastante livros dele, que é A Marca Humana, do Philip Roth. Eu li o ano passado, acho, ou retrasado, acho que retrasado, ainda no final do retrasado, acho que eu li a Pastoral Americana. Falam que a trilo também tem uma certa trilogia aqui na Marca Humana, no Casei com um Comunista e, a Pastoral Americana, esses 3, né, a Marca Humana, a Pastoral Americana e Casei com um Comunista. Não pela história em si, mas pelos períodos, né, acho que cobrem a as histórias. E eu já li a Pastoral, apesar de ter achado bem difícil de ler, quase derrubei aqui. Apesar de ter assim, cansativa a leitura, achei que vale a pena, e tô muito curiosa, porque tem muita gente que fala que esse aqui, assim, o que o Pastoral teve de cansaço, esse aqui não traz, e é um livro ótimo. Sendo desse autor, eu não duvido, então ele está aqui na minha, já está até sem plástico, ó Malu, esse aqui está até mais fácil. Está na minha Já tá lista, fácil, isso aí já dá para encarar direto. tá na minha lista para esse ano também. O meu livro o meu próximo é um também, é uma recomendação da Tati, Esquizofrenias, a gente já falou sobre ele aqui, e eu também é outro que eu não terminei, só que esse aqui, como assim, são ensaios, né, Uhum. não chega a ser uma história, então é legal, assim, são vários ensaios, dá para ler um ensaio por vez. Eu até pensei em ler esse mês, que tem várias coisas, assim, de saúde mental, tem vários meses que eles falam em saúde mental, em suicídio, e esse é um dos meses de saúde mental. Mas aí eu não preciso, tipo assim, eu não vou me iludir, né? O ano passado eu li, acho que 2 ensaios desses, fiquei me ensaiando para ler em tal mês, não tenho, vou lendo os ensaios aos poucos, vou pegando, e até o final do ano, a minha ideia é terminar ele até o final do ano, assim. Porque Sim. legal é pegar um ensaio e ler inteiro, né? Não precisa ter É, 5 seguidos, não é para tu maratonar, assim. Eu não, estava com a ideia, assim, não, agora vou pegar esse mês e vou maratonar, porque é o mês da saúde mental, não. Para preservar a minha saúde mental, eu vou ler um ensaio por mês, um a cada 2 meses, até o final do ano. Se eu me sim, animar, eu leio 2 ou 3, né? é, eu acho Mas eu isso quero bom. terminar, não quero ficar criando, porque esse livro é muito bom e eu acho que todo ano a gente tem que ler alguma, eu principalmente, que eu gosto desse tema e convivo, eu acho que todo ano eu gosto de ler alguma coisa Então, sobre saúde mental, sabe. vou deixar mais uma dica para você, que é o que eu estou lendo agora, e acho que eu já cheguei a falar dele aqui, talvez, mas ele não está na minha lista, mas já estou lendo. E pensei a mesma coisa que você, Malu, não vou ficar esperando, e também não vou querer encaixar um a cada mês e nem nada assim de, eu gosto de ler não ficção, tem muita coisa que eu gosto, né, assuntos que eu gosto muito, e o de saúde mental sempre também, estão assim na minha mira, eu gosto muito. E esse eu já tinha, acho que já era, eu queria já ter lido antes e não consegui, que é Estranhos a Nós Mesmos. É de uma jornalista que compilou, né, todo os casos, então ele também são, não são tipo casos, separados, que dá para a gente ler. Eu já li o primeiro, o dela, né, que também é um caso que ela retrata, e depois ela vai fazendo, acho que não sei quantos são, mas eu pensei do mesmo jeito que você, Malu, vou pegando um de cada vez e devagar, assim, não preciso terminar todos, né, em um mês, ou terminar rapidinho o livro. É a questão de tá sempre lendo, porque a minha dificuldade em ler não ficção é essa, é que eu quero ler rápido, né, eu quero ler. Aí a gente cansa, porque às vezes não é que nem a ficção, você vai desenrolando uma história, e daí, né, quando a história é boa, você quer terminar. E se você deixa parado Sim, uma ficção, às vezes você até acaba esquecendo um pouquinho, né, perdendo o fio da meada ali daquilo que você está lendo. Então, é mais fácil a gente ler um livro devagar, que são ensaios, né, ou que são estudos, ou do que uma ficção, que é uma história que você tem que acompanhar e tal. Então, nesse seu princípio aí também vou continuar, vou fazer isso aí também, Malu. Mas põe na sim, sua eu lista, acho tem que mais um aí.
Já coloquei. Não, eu sou a pessoa, cada vez que eu sento para conversar com a Tati, eu tô sempre com uma bloco de notas, gente, porque sempre sai um monte de ideias, assim, Sim, mas de isso livros. aí e aceito também, aceitamos, dicas de vocês, né, Malu, de todo mundo aqui que É, porque às vezes é que esse negócio, uma palavra puxa a outra, né, e daí, olha, bah, mas se ela tá lendo esquizofrenias, tal livro ela vai gostar. Põe sim, aqui, vamos lá. exatamente, é isso aí. E bom, meu terceiro é um autor que eu também gosto, que a Malu tá lendo, que ela já falou, ela tá lendo Passageiro, e eu quero ler esse aqui que foi o último, lançado no Brasil do McCarthy, Suttree, Ah, Suttree. Suttree. Não Ah, sei, Tati, eu vou ler contigo. eu tô Deixa eu com até muita pegar aqui. vontade, porque adoro ler alguma coisa do McCarthy. E eu não vou falar que eu tô lendo, assim, todo dia, mas eu tô com o livro físico em inglês e tô com o em português no Kindle, O Passageiro, para quando a Malu leu, a gente poder conversar, então eu estava relendo algumas partes. E engraçado, Malu, é que relendo algumas partes, eh, como eu já sei da história, aí eu começo a pegar, né, algumas coisas que ficaram ali no começo, mas aí tô dando uma olhada, não tô fazendo uma releitura total, mas, se der tempo até faço para a gente conversar, Malu, depois. Mas, Sim. adoro o autor e então falei: "Por que não, né? Vamos ler mais um dele nesse ano", e Pois é, com eu acho que muita vontade. que os primos sabem que eu gosto desse ator, porque esse eu ganhei eu ganhei no nosso amigo secreto até, que foi a Aham, Tati, foi sim. marmelada esse ano. E o outro também, quer dizer, eu ganhei o Stella Maris, do Alexandre, né, no amigo Uhum, secreto, e aí tu me passou: "Não, mas antes tem que ler o Passageiro", aí tu me mandou o Passageiro, lembra? sim, E é isso que eu tô fazendo, lendo Passageiro para depois ler Estela Maris. O Passageiro tem essa peculiaridade, depois a gente vai conversar sobre esse livro. Eu acho que vai ir rápido, Tati, já tô na metade. Tô achando ele sim. bem. Porque, como ele tem um mistério no meio para ser resolvido, a gente fica louco para Pra resolver o saber mistério. Então, exato, a gente fica querendo muito. E o Estela Maris é mais fininho, né? Eu acho que vai ser fácil, assim, para vai, compor, né? Porque depois a gente vai falar melhor, mas é que são dois irmãos e é uma história dele e outra história dela. sim, Quer dizer, são sim. histórias que são juntas, mas um enfoca mais ele e outro enfoca mais ela. É. E muito bons ambos, assim, então acho que acho que esse vale a pena ler os 2 e não deixar nenhum de fora, porque o Stella Maris depois, vem, complementar muito bem, né, o Passageiro, apesar de todo mundo falar que tudo bem se não ler, mas enfim, leiam. Depois, quando a Malu terminar, a gente pode fazer um vídeo aqui comentando os 2 ou um e outro, não sei, aí a gente pode ver. Mas diga mais um Sim, seu, Malu. tá. O meu próximo é este que eu ganhei também. Eu adoro essas edições do Walter Ugumã. E esse é um Sim. que a menina tinha lido, dela me passou. E faz tempo que eu não leio. Eu gosto dele, né? Faz tempo que eu não leio, então eu quero ler. Faz tempo que eu não leio Walter Ugumã, então eu quero ler. Chama-se Contra Mim. Tá Uhum. aqui, ó. Não é muito fácil, assim, de ler em amarela aqui, mas é bonita, né, a capa. Sim, esse projeto, agora não tem mais, E a né, biblioteca. parece. Não tem mais essas edições, assim, Não sei, com, acho é, que aquele que virou filme, como que é? O Filho de Mil Homens, né? aquele já tem uma capa horrorosa, já vi, É, já mas vi. combina com essa coleção, não é? Era dessa coleção e acho que já não tem mais, se não me engano, mas Eu não tinha sei. até esse eu li, e eu acho que eu dei pra minha cunhada, até eu perguntar se ela tem, porque agora tá com aquela capa horrorosa, capa de filme, assim, né, Então, aí nada a os ver, né? atores não tem, sei Sim, lá. Mas eu acho que eu vou conseguir resgatar o meu que é a capa, dessa coleção aqui. sim. Se você conseguir, resgate. Vai ser bom para sua biblioteca ficar Sim, bonitinho aí. sim. E bom, vou trazer mais um autor uma autora agora que eu gosto muito, e já acho que já prorroguei muito a leitura desse livro. Eu espero que acho que é mais um que talvez a Malu queira ler comigo, porque ela sei que ela tem na biblioteca dela aí, que é Ao Farol, da Virginia Woolf. E, Sim. né, eu gosto tanto
da autora e fico me perguntando por que que ainda não li, o que ainda falta eu ler dela. Então eu falo assim: "Então já que ainda não li, lerei esse aqui esse ano". Eu tenho aquele negócio de ficar meio que guardando para momentos especiais ou aquele mas assim, a gente não pode ficar guardando nada para momento especial, que o momento especial é agora, né, então a gente tem que ler quando, né. Aí eu resolvi que então, serei ousada e também lerei Virginia Woolf esse ano. E como, né, já eu queria também reler As Ondas, mas eu falei: "Não, então, já que falta um ainda que eu quero muito ler, lerei esse aqui". E então esse aqui tá na minha lista, Malu, dos 5. Tá, esse eu também quero ler contigo. Ah, tá, só me traz problema, né, Tati, pra variar. Ai. Eu também quero ler O Farol e eu tô com ele aqui também, tá ali ele, do lado dos McCarthy. Uhum. Tá, eu tô assim meio agora eu fiquei meio assim, né, nem acho que eu nem vou mostrar o meu último, porque eu acho que o meu último eu não vou ler, eu vou ler O Farol. Vai ler O Farol. Não, mostra, Malu, aí quem sabe eu leio Mas com era o você. seguinte, ó, o ano passado eu fui passar o meu aniversário nessa mesma praia que eu tô indo agora passar, Uhum. que eu tenho semana que vem, né. É em Jurerê e eles têm uma livraria super legal e tem uns livros de umas editoras diferentes, assim. Então tinha esse que é o Diário do Charles Darwin, nessa viagem. E eu li também essas que eu tenho que terminar, né. Eu li bastante dele e eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto, assim, de um livro que ele conta como é que são os besouros, a natureza, dos lugares que ele foi. Ele fala até, quando eles dão uma volta ao mundo, assim, ele fala sobre a experiência dele em Fernando de Noronha, sabe. É bem Uhum. interessante, é uma coisa é bem, assim, é um pouco técnica, tem coisas que são mais, coisa não tem coisas, assim, muito pessoais que ele fala, ele se detém mais naquela coisa de cientista, assim, de mas é tão interessante, é tão interessante a geografia da coisa, as coisas que não mudaram, né, a geografia e Aham. como, era, antes, quando estava tudo ainda, assim, começando a ser descoberto não, né, descoberto para eles, né, europeus. Sim. E eu acabei me envolvendo no livro, assim. Depois deixei, larguei ele de mão. Eu disse: "Agora vai ser uma época boa, porque eu vou estar de novo nesse lugar e tal". E a editora desse é a Edipro, Uhum. o nome da editora. Deve ser alguma de universidade, alguma coisa assim, né. Sim. Mas olha que bonito, veio até uma cartão postal, assim, com Uhum. essa gravura da Lindo, é. frente, assim. E o nome da livraria é Livraria Guga. Uma livraria, ela é pequenininha, ela tem uma papelaria também, a parte de papelaria é super bonitinha e dá muito livro bom. Então, assim, para quem geralmente quem vai para lá é um lugar de veraneio, né, é um balneário de Sim. veraneio, assim, então é bem para passar um tempo e ficar lendo e tal. Olha, recomendo um monte essa livraria da Guga, é um amor. E cheia de coisas, assim, de livros bonitos, assim, e muita coisa diferente, assim. Além Uhum. de dos livros contemporâneos, desses os best-sellers ali, os clássicos em edições boas, sabe, bem Sim. adorei a livraria essa. E eu não sei se eu vou ler, porque agora calhamaço por calhamaço, acho que eu vou ficar com O Farol. Malu, você pode Muito terminar de ler realista. você você tem que ver tá vendo, quando a gente faz umas listas muito, audaciosas, né, eu tô com medo da minha, pra falar a verdade. Então, por isso que, assim, eu pensei o Eu também tô seguinte, com medo da tua, Tati. eu pensei: "Eu preciso dar atenção a esses e, assim, não ficar preocupada se eu tô perdendo a leitura de outras coisas", entendeu. Porque daí eu acho que eu fui muito mais ousada agora, nessa minha última, eh que eu vou a última leitura aqui dos 5 que eu pretendo fazer esse ano, que eu queria também, falei: "Vou escolher um", mas esse eu posso mudar, eu escolhi o autor, tá, Malu, mas a gente se você for ler comigo, acho que você já leu esse livro aqui, se não me engano. Ou se você não leu, você deixou ele no meio e depois você falou que ia continuar lendo com a gente, ou algum dia, que é esse aqui do Paul Auster, o 4321, Sim. que a Malu já falou muito bem, né, você É, terminou, Malu? Eu não lembro se você chegou a eu acho terminar. que eu não terminei, até tenho que olhar no meu Goodreads. Porque faz tempo, né, eu acho que eu fiquei uns 2 anos, 3 anos pra ler esse livro. Mas, assim, Então, é muito legal e tem um trecho que ele fala do Tolstói que é fantástico. esse autor é demais, né, a gente leu a É, esse trilogia de autor é Nova demais. Eu York, adorei a trilogia em Nova é, York de Nova York, eu acho que foi o adorei. último que a gente leu, né. Foi. Eu li aquele que foi o último que ele escreveu, o Baumgart Gartner, que
Tom Gardner eu também não li. é muito bom. Eu gostei, assim, não achei, não foi um dos melhores, mas eu gostei. Eu lembro que eu li outros dele, que agora eu não vou lembrar os nomes, mas eu tinha 2 dele aqui para escolher que eu ainda não li, que é este e que é o Invisível, se não me engano. Então, o Invisível é um pouco menor, mas esse aqui, como tá, né, já tá ali, parece, né? Marizinha, se você não leu, acho que a Marizinha também comentou que não tinha lido ainda, ou não sei, vamos ver se ela acompanha. Fica uma dica, Malu, para nosso segundo semestre também das primas. Aqui a gente precisa de um calhamaço, eu já trouxe até Ah, uma dica. baita dica. Baita dica. A gente nunca leu um assim mais contemporâneo, né? Não, acho que não. A gente Vamos leu mais, nesse, calhamaço. acho que o mais contemporâneo que a gente leu foi o Thomas Mann? Acho que Eu foi, acho que sim. porque foi Dostô, É, não, a gente leu o Lúcio Cardoso, que foi também, é, era mais atual, foi- né, assim, né, já tinha morrido, mas também acho que o Paul é. Auster o mais próximo aí que a gente tem, não tão antigo. Aí eu ia falar do Lúcio, que ele é do nosso século, mas guria, eu esqueço completamente que a gente não está mais. Não, tá, sim. Que os 1900 são século passado. Eu esqueço completamente. Isso aí eu tiro da minha. É, eu também. Do meu filho vive falando que eu sou do século passado. É, agora a gente é literalmente do século passado. Sabe que eu Exato. tenho medo da lista da Tati, gente? Sabe por quê? Seguinte, eu faço a minha lista de acordo assim com uma coisa que eu acho que é factível, tá? E aí eu falo, não, porque eu não vou ficar com fomo, eu não vou ir na onda das amiguinhas. Só que daí a Tati fala duas coisas, eu já tô totalmente com fome, já tô querendo ir na lista na onda das amiguinhas e ler. Pelo menos desses que a Tati mostrou, três eu quero ler certo, Tá vendo, junto. Malu? Sim. Ah, é brabo, né, galera? É brabo. A gente só Tem que fala, né, parar de andar Malu? com essas pessoas. A gente só fala, depois a gente quer ler é tudo. A gente vem e É, fala que mas no final do ano, vocês vão ver assim, ó, outra coisa que a gente não pode se iludir assim é ler tudo que a Tati lê, sabe? Isso aí é só na Alemanha que eles têm esse hábito. né. Eu já estava até olhando aqui com os É. meus óculos, a letrinha é bem pequena, então esse aqui realmente é um desafio do tamanhão dele e as letrinhas aqui, mas eu acho que pela escrita, dele a gente não tenha dificuldade, não seja uma coisa que E esse assim livro eu tenho no Kindle. Eu é, acho que é um livro que vale a pena ler no Kindle, sabe? sim. Eu tô enxergando muito mal, né? De agora, para mim, a melhor coisa é esse. Eu fiz o multifocal e esse é um semi-multifocal, assim, ele é para leitura e até 3 metros. É o que está Uhum. melhor me corrigindo, mas eu sofro, sabe? Agora eu estou tentando não baixar o Passageiro, ler todo ele no livro, mas tem que ser, assim, de preferência de dia, com luz do dia, assim, porque a letra é pequena. E esse aí a gente sofre um pouco para quem é Sim. claro, quem tem olho bom nem dá bola pra mim, sabe? E olho bom eu É. falo até quem usa óculos, tá? É que eu mesmo com óculos eu tenho um problema de visão bem complicadinho, assim. Então, assim, acaba que o Kindle ajuda muito nisso. E é da droga, porque eu cada vez gosto mais de ler livro, mas não tem como. Ainda Não, mais assim mas na cama que assim, se eu tô assim, o óculos corrige muito bem. Mas se eu tô na cama, eu tenho que achar um foco para ele é. corrigir, sabe? Daí o Kindle é bem melhor. Sim, com certeza. Eu praticamente só leio o Kindle na cama, pela essa dificuldade É. de ter que ficar com óculos, com o livro na mão, né, e ainda mais com o livro na mão indica que a gente tem que ter um lápis ou algum marcador na mão também. E aí tem que estar Sim, tudo e isso aí o aí na Kindle cama, né. resolve. Aí o Kindle já resolve, né, ele tá lá, já tá tudo lá, você aumenta a letra e passa o dedo para marcar, aí depois, né, como algumas vezes a gente faz, volta no físico, anota ali e faz uma anotação, e aí tá tudo bem, mas o Kindle salva Salva olhos, vidas, salva vidas, né. salva olhos. Sim. Sabe que o meu passageiro está sendo legal, porque daí está melhorando o meu livro da manhã, sabe? Eu de Uhum. manhã acordo, eu gosto de sempre ler uma horinha antes de pegar o celular, de ver outras besteiras. Sim. E aí agora, como cedo já tem luz, né? Eu já abro a janela, tem uma luz boa. E é o horário que eu faço um café, ou volto para a cama, ou vou para o sofá e fico lendo Passageiro. Sim. Tô curiosa para conversar com você, Malu. Eu vou ler mais um pouco Eu dele também, lá. eu tô adorando o livro.
Pra Cada dia gente mais fã do Cormac. esse cara é muito bom, né. Cara é É. muito bom, cara é muito bom. Bom, mas então vocês, né, que estão nos assistindo, por favor, comentem aqui se vocês têm uma lista de 5 livros para 2026. Se vocês topariam ler algum desses livros conosco, e, também um palpite aí para qual pode ser o nosso calhamaço do segundo semestre. Como não temos ainda nada definido, eu acho que ainda não tínhamos nem conversado talvez sobre isso, é a chance da gente conversar com vocês. E em breve, mandaremos, a programação ali, o cronograma, dos meses com relação às nossas leituras, tanto do Shakespeare quanto o Don Quichotte, e Ele é é massa, assim né. e aí a gente vai ajeitando e encaixando as leituras para esse ano, né, Malu? Sim, é isso aí. Então nós esperamos vocês no próximo vídeo. Deixe também se você acha interessante, principalmente o pessoal ali que vai ler conosco os calhamaços, se acha interessante esse do Paul Auster. Eu acho uma baita ideia, eu gostei. Mas eu sou um voto só, queremos mais. É, eu Então queremos estou mais, aqui, é. ó, os nossos 5 para 2025. A gente aproveita e faz a foto, Vamos tirar Malu. uma foto? Vamos.